Vamos ler a Bíblia. Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33, eu vou ler. Mateus, capítulo 21, se vocês acharam, versículo 33, eu vou ler. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arredou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Nós lemos até aqui. Bom dia, pessoal. A palavra de Mateus, capítulo 21, da parábola dos lavradores maus, eu acredito que vocês já decoraram de tanto que a gente já compartilhou ela. Hoje de madrugada eu acordei, hoje, para pregar a palavra do culto de domingo de manhã, eu estava lendo a Bíblia, e dentro do meu coração, a vida espiritual mais abençoada e pacífica, ela começa de um coração humilde. Mas Satanás, através dessa ou daquela situação, ele faz com que, porque muitas pessoas não conseguem ter uma boa vida espiritual, não só os pastores, não só os frequentadores da igreja, eu também, os pastores, os anciãos da igreja também. E hoje, mais uma vez, falando sobre os lavradores maus da vinha, de Mateus capítulo 21, eu gostaria de compartilhar com vocês. Sexta-feira passada, eu fui para um presídio e tem o irmão Nam. Ele está preso. Ele tinha um grande negócio, mas ele acabou falindo. E a gente não sabia. A esposa dele é uma irmã e ela está no Japão. E ela ligou para o ancião Pangmunte e pediu para se encontrar com o marido dela. E como ele estava... Então, o ancião Park não tinha o que fazer, e aí pregou o evangelho para ele, e ele recebeu salvação. E o ancião Park continuamente pregou o evangelho para ele, aí alguns dias atrás veio uma carta para mim. E veio uma carta pedindo, sinceramente, a minha visita lá. Ele estava orando, para eu visitá-lo. E eu pensei, sexta-feira eu pensei, eu vou para o presídio visitá-lo. E eu fui. E eles me dão 10 minutos de visita autorizada. E no presídio existem muitas pessoas. Mas eu pensei, será que existe alguém nesse presídio com coração com mais paz do que esse irmão? No começo ele chorou, porque ele estava emocionado. A vida no presídio é difícil, cansativa, não por causa disso que ele estava chorando.
Mas os trabalhos que Deus fez na vida dele, quando ele pensou nisso, ele ficou emocionado. Ele falou que quer sair logo da prisão e quer fazer o trabalho de Deus. Antes ele era uma pessoa contra o evangelho, mas agora ele está pregando o evangelho. Quando eu olho para as pessoas, Jesus Cristo, Ele transforma as pessoas desse jeito. Jesus Cristo, qualquer pessoa que seja, Ele se encontrando com essas pessoas, se essas pessoas escutarem a palavra, não tem como a pessoa não ser mudada. Ela somente pode mudar. Eu me encontrei com inúmeras pessoas, preguei o evangelho para elas. E a palavra de Deus, entrando nessa pessoa, eu nunca vi uma pessoa que aceitou a palavra de Deus e não tenha mudado. Mas tem algumas pessoas, tem pessoas que a palavra de Deus facilmente muda a vida dela, mas pelo contrário, tem pessoas que elas bloqueiam a palavra de Deus e a palavra de Deus não consegue entrar no coração dessa pessoa. Quando a gente lê a Bíblia, em João capítulo 5, fala sobre a enferma havia 38 anos. Ele estava perto da morte, ele era um doente que estava deitado. Então, quando ele queria entrar na água, quando ela era movida, ele não conseguia. Então, Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando Jesus Cristo falou isso para ele, aquele enfermo, todos os pensamentos que ele tinha, ele jogou fora e conforme a palavra de Jesus, ele se levantou e andou. Em João capítulo 9, fala sobre o cego de nascença. Jesus Cristo passou um barro no olho dele, um lodo, e Jesus Cristo falou para ele lavar no tanque de Siloé. E ele, exatamente conforme a palavra de Jesus Cristo, ele foi se lavar no tanque de Siloé. Mas em 2 Reis capítulo 5, falando sobre o capitão Naamã, o comandante Naamã, então o profeta Eliseu falou para ele, você vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão, e assim sua carne ficará limpa. Ah, é assim? Ah, no rio Jordão. Ah, eu vou procurar onde fica o rio Jordão, eu vou mergulhar 7 vezes. Ele pensou que ele agiria dessa forma, mas esse comandante ficou bravo, ficou irado. Pensava eu que sairia aquele homem de Deus, que clamaria pelo nome do Senhor e impondo as mãos curaria o leproso. Não são Abana e Fafar rios melhores? Então eu não poderia me lavar neles para ficar limpo? Então ele voltou com o coração irado. É a mesma palavra de Deus. É a mesma palavra de Deus. Mas se tiver num lugar com coração alto, ler a Bíblia é difícil, orar é difícil, participar do culto é difícil, cantar também é difícil. Todas as coisas se tornam difíceis para esse tipo de pessoa. Mas pelo contrário, se tiver o coração humilde, até uma palavra pequena, somente pode aceitar e obedecer a palavra de Deus. Mas a Bíblia é uma coisa muito boa, por quê? Quando as pessoas estão de coração alto, o que acontece com elas? Então, a Bíblia, ela nos ensina exatamente o que acontece. Hoje de manhã eu estava lendo a Bíblia. Tinha Judá e Israel, os 2 países. Os reis de Israel. Então, o reinado deles era muito menor do que do reinado do Judá. E Saul, ele foi rei por 40 anos, e Salomão e Davi também, por 40 anos eles reinaram. E essas pessoas, depois de reinarem, eles, depois que eles se tornaram reis, o tempo de reinado era muito baixo. Então, hoje de manhã eu escrevi sobre o reinado dos judeus, de Judá. Davi 40 anos, Salomão 40 anos, Roboão 17 anos, Abiatar 3 anos, Abiatar 20 anos, Jeroboão 8 anos, Acasias 7 anos, Josias 10 anos, Amazias
Ezequias 29, Manassés 52 anos. Então, o Manassés ele foi que reinou mais longo, teve o reinado mais longo. Jocazir, meu Deus. Zedequias 11 anos. Então, essas pessoas, elas se sentaram no trono, eles ganharam poder e eles pensaram que iam viver bem. Mas eles começaram a ter uma vida muito mais curta do que depois do reinado deles. Esses reis que reinaram por 3 anos, 3 meses, se eles não tivessem se tornado rei, então eles poderiam ter vivido 50, 60 anos. Então, o rei, se tornando rei, ele não tem, quase não existe a probabilidade de não ser mais rei. Então, até a morte dele é rei. Então, a comida é boa, tem poder, todas essas coisas são boas. Mas os reis não conseguiam viver por um longo tempo. Foi com os reis de Judá que foi esse tempo. Mas em Israel teve pessoas que reinaram até por 2 dias, por 1 semana. Então, se tornar rei, automaticamente o coração fica arrogante. Mesmo que não queira ficar arrogante. Porque todo mundo estabelece, porque uma palavra desse rei pode fazer a vida daquela pessoa em jogo. Então, quando a pessoa se torna rei, para se tornar humilde e receber a condução de Deus, e receber a condução de Deus se torna uma coisa muito difícil. O rei Salomão, por 40 anos ele reinou, mas depois que ele reinou, até construir o templo de Jerusalém, ele foi fiel, mas depois que construiu, ele casou com mulheres de outros povos, adorou outros ídolos, a gente pode ver que ele se corrompeu. Então, para Deus conceder sua graça para nós, Ele dá sofrimento, Ele dá doença, Ele dá pobreza, Ele dá dificuldade na nossa vida, para que o nosso coração, ficando baixo, a gente servir a Deus, ler a Bíblia, orar, seguir a palavra de Deus. Isso acaba se tornando fácil com o coração humilde. Mas, pelo contrário, Satanás, para fazer a gente ter uma difícil vida espiritual, ela dá uma abundante vida e faz com que a nossa vida diária se torne complicada. Então, quando a gente vê, as pessoas sempre estão ocupadas. Não sei porquê, mas sempre estão ocupadas. E aí, cuidadosamente ler a Bíblia, ou se não se relembrar da palavra. Esses momentos, não tem esse tempo. E principalmente, hoje em dia, porque tem o celular. Antigamente, só tinha celular, mas hoje em dia tem câmera, tem várias funções, dá para usar a internet, porque ela tem muitas funções. Os nossos membros da igreja, qualquer momento que tem sobrando, usa o celular. E acabam diminuindo, pouco a pouco, o tempo de falar sobre a palavra de Deus. E porque a vida está melhorando, pouco a pouco o coração ficando arrogante, mais do que eu seguir e obedecer a palavra de Deus, eu começo a seguir, pouco a pouco, a seguir e a obedecer à vontade da minha carne. Hoje nós lemos Mateus capítulo 21. Eu gosto muito dessa palavra, sabe por quê? Ela desenhou exatamente a forma, a imagem do nosso coração. Os lavradores, normalmente, eles são pessoas muito pobres. Os lavradores, eles plantam. As pessoas que plantam na sua terra e as pessoas que plantam na terra dos outros, não tem nem comparação.
Por mais que plante bem, mas a pessoa que não tem sua própria terra, metade da sua plantação tem que dar para o dono da terra. A mesma coisa os pescadores. Se pescar com o seu próprio barco e pescar com o barco dos outros, é bem diferente. Se eu pescar com o meu barco, pescando um peixe, 10 peixes, é tudo meu. Mas se eu pescar com o barco dos outros, quando eu vou para o mar, eu tenho que pagar o combustível e mesmo pegando um monte de peixe, metade eu tenho que dar para o dono do barco. Essas pessoas, eles eram os lavradores. Então, como eles não tinham a terra deles, eles tinham que ser empregados. Eles tinham que ir o dia inteiro trabalhar, eles tinham que cavar, arar. Então, eles tinham que pegar. Então, eles estavam vivendo com dificuldade, estavam passando fome. Esse tipo de pessoa que vivia dessa forma, eram lavradores que viviam sem a sua própria terra. Mas, em Mateus capítulo 21, esses lavradores, eles não tinham a sua própria terra. Esses lavradores, todos os dias, eles tinham que fazer o quê? Se eles não tinham onde trabalhar, eles tinham que ficar fazendo nada, chovendo ou não, tinham que trabalhar, ou se não trabalhasse, tinham que passar fome. Então, de uma forma bem difícil, era a vida deles. Então, o dono de uma terra, ele fez uma vinha na terra dele. Numa terra bem boa. Numa terra boa, dava para plantar bem, dava muitos frutos, a terra era boa e era forte. E ele plantou essa vinha nessa terra. E ele cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores. E também colocou uma torre para poder ver todas as coisas. E depois ele deu para os lavradores e foi para um país distante. E ele antes de pensou, para que eu vou depositar essa minha terra? E dentre os lavradores, ele chamou um deles e falou, eu vou para um país distante e você lavra nessa terra. E depois você me dá tanto por essa terra, tá bom? Sim, muito obrigado. E assim ele foi para uma terra distante. Então os lavradores vindo viver nessa terra, rapidamente ficou outono, veio o outono e estava cheio de fruto a vinha. E pisando naquelas uvas, estava saindo suco dela. E como estava saindo muito suco da uva, e não tinha um lugar que tivesse aquele aroma tão bom naquele terreno como saía daquela terra. Então todo mundo queria comprar aquele suco, aquele vinho. Então todos os dias eles pegavam uva, espremiam e vendiam. Então eles estavam ganhando bastante dinheiro. E aí a vida desses lavradores começou a mudar. A comida mudou. O jeito de se vestir se mudou. A vida, o estilo de vida mudou. E agora, pouco a pouco, começando a ficar com abundância. Nossa, a gente nunca imaginei que a gente poderia viver dessa forma. Aí um dia eles pararam para pensar. Nossa, a gente tem que agradecer muito ao nosso dono. Se esse dono ele não tivesse depositado essa vinha para nós estaríamos passando fome agora. Nossa, por causa dele a gente está vivendo bem. E um dia ele estava sentado num lugar, silenciosamente ele começou a pensar. A esposa sempre estava faltando comida, então não tinha vitamina. Então sempre estava doente à noite, faltava nutriente. Essa minha esposa, o meu filho sempre com dor na perna, nunca pude levar para o hospital. Mas agora pode ir para o hospital, pode comer bem, pode vestir uma boa roupa, pode comprar um cavalo. Então agora, porque está vivendo muito bem. Quando os lavradores pensam,
ai, a gente tem que agradecer muito a esse dono da vinha. A gente tem que obedecer bem, servir bem a ele. A gente tem que levá-lo. Então eles pensaram. Ai, se um dia vier o dono, o que a gente faz? Ah, então vamos guardar o melhor vinho. E quando vier o dono, vamos dar para ele. Vamos agradecer a ele. Então, esses lavradores tinham esse tipo de coração dentro deles. Mas a vida deles, pouco a pouco, começou a melhorar. Agora, facilmente, eles podiam adquirir comida, matavam uma ovelha, podiam trazer uma boa comida, podiam comer fora. Agora, a esposa também. Estava com roupa bonita do shopping. Até colocou um anel de pérola, um anel de diamante. Até foi no cabeleireiro para fazer o cabelo. Qualquer pessoa que visse podia ver que estavam vivendo uma vida confortável. E assim, sem saber, sem ele saber, ele se esqueceu daquela época que vivia de uma forma miserável. E onde eles iam na cidade, todos reconheciam. Todo mundo estabelecia ele. E aí, pouco a pouco, esses lavradores começaram a ficar com o coração arrogante. Mas naquele momento, o dono pensou, faz tempo que eu devia ter pego o imposto deles. Então eu acho que eu vou lá pegar imposto deles agora. E mandou alguns servos até eles. E mandou os servos e queria receber o imposto que pertencia a eles dessa vinha. Aí um dia ele estava voltando de um lugar e de repente eles viram algumas pessoas estranhas na porta da vinha. Vocês, quem são vocês? O que vocês vieram fazer aqui? Se fosse antigamente, quando eram pobres, por favor, eu gostaria de saber de onde vocês vieram. Mas agora, como estão vivendo bem, sendo estabelecido pelas outras pessoas, eles sentiam como se aquela vinha fosse deles. O que vocês vieram fazer aqui? Quem são vocês? Nós, a gente não tem certeza se é essa vinha mesmo, mas o nosso dono, ele pediu para eu vir buscar o imposto que pertencia a ele. A parte que pertence a ele. Então, eles ficaram meio assim. Como assim? Essa vinha, eles estavam sentindo como se fosse deles. Mas ele estava escutando que o dono veio buscar o imposto. Então, que bom, vieram, entrem. Como é que está o dono? Ele está bem, ele está saudável. Estava curioso. Então, quando vocês forem até o dono, levem isso para ele. Quando a gente não tinha essa vinha, eu não podia curar a doença dos meus filhos, eu não podia dar nada para minha esposa. Mas por causa do dono da vinha, a gente está vivendo bem, a gente está ficando saudável. Assim, muito obrigado. Por favor, permita com que a gente continuamente possa lavrar nessa terra. E esse vinho, por favor, leve até o dono. Olha, o imposto, a parte do dono está aqui. Ia ser tão bom se eles fizessem isso, não é? Mas, na verdade, eles tinham que agir dessa forma. Mas a pessoa de coração arrogante não consegue fazer isso. Então, os lavradores, eles começaram a querer brigar. Se vocês vieram buscar os impostos, então por que vocês não falam diretamente? Por que estão rodando, falando, como assim, o que nós falamos? Aí, está respondendo para mim. Você é servo ou você é dono? Olha como você está falando comigo. Seu mal educado. Por quê? Por quê? Você acha que você pode falar assim comigo? E assim começaram a brigar. Os servos, eles ficaram apavorados. Como assim? Por que estão falando assim? Por que você está querendo brigar comigo? Você está me provocando. Você quer apanhar? Não, por favor, não faça isso. Fala, desculpa, fala, pede perdão para mim. Tá, desculpa. Tá, mas o que eu errei? Olha esse cara. Pessoal,
essa história. A gente pensa que esses lavradores, eles são maus. Antigamente, quando eu vivi em Kimcheon, com o missionário Anderson, e eu sempre ficávamos juntos. E tinha um irmão, ele era 1 ano mais novo do que eu, e ele pregou o evangelho comigo e ele me seguia muito bem, a gente vivia tão bem. Mas, porque eu sou um pouco fresco assim, veio o missionário Anderson e começou a viver nós 3. Onde, em qualquer lugar que se vá, 3 pessoas não conseguem unir o coração. No exército também. Eles sempre colocavam um grupo de 3. Por quê? Se colocar dupla, combina o coração e fogem. Mas 3, sempre um combina com um e fica chateado com o outro. Então, acabou acontecendo isso conosco também. E aquele irmão se grudou no missionário, e aí eu fiquei sozinho. Então, ficou 2 contra 1. E a gente começou a ter conflito, e a gente começou a não conseguir orar. Toda manhã a gente se reunia, a gente orava. Deus, por favor, e a gente já tinha um momento muito abençoado. E aí a gente começou a não querer mais orar. Qualquer coisa a gente podia fazer, mas orar junto eu não queria. E eu orava sozinho, e Deus, no meu coração, falava, você pede perdão para o irmão, pede perdão. E eu tinha que chegar para o irmão e falar, desculpa, eu errei. Isso não é nada difícil. Desculpa, mas naquele tempo era muito difícil fazer isso para mim. E eu estava agoniado. E eu era o responsável ali, mesmo que eu fosse muito fraco. E eu tive esse coração. Mas antes não era assim. Mas ele errou para mim, ele fez mais coisa errada para mim do que eu para ele. Toda manhã eu orava. E dentro do meu coração, como eu não conseguia orar, pede perdão pro irmão, pede perdão pro irmão. Todo dia vinha esse coração, sim, eu vou. Amanhã eu vou. Hoje eu tenho que pedir. Não, mas hoje, não, amanhã. Não era nada. Irmão, desculpa. Realmente eu acho que eu fiquei nervoso com você, desculpa. Não era nada. E a gente pegou o carro e a gente foi visitar uma cidade do interior. E o missionário estava dirigindo. E ele estava dirigindo muito rápido. E na curva, ele não conseguiu fechar a curva. E aí ele pegou e bateu no poste. E aí caiu do lado, numa ribanceira, o carro. E eu estava bem embaixo do carro e em cima tinha uma irmã e tinha um missionário em cima dela. E a irmã desmaiou. E a água estava entrando e eu queria empurrar eles, mas não conseguia. E o sangue estava no vidro do carro e meu nariz quebrou, porque Deus queria quebrar meu nariz da minha arrogância. E eu estava com um machucado na testa. Eu pensei. Em 1962, quando eu recebi a salvação, eu realmente era uma pessoa muito miserável. Realmente, eu era muito jovem, mas eu era humilde. Eu nunca havia imaginado naquele tempo que eu iria me tornar um pastor. Uma pessoa como eu, como posso fazer o trabalho do Senhor? No interior, indo para casa das pessoas com dificuldade. E tinha muitas mulheres que tinham perdido maridos na guerra, senhoras idosas. E como eram mulheres que não conseguiam consertar o seu telhado, e quando chovia, entrava água na casa delas. E tinha essas pessoas com essas dificuldades. Naquele tempo, depois que eu recebi a salvação, eu pensei naquilo. A minha vida inteira,
E visitando essas senhoras idosas e consertando o telhado delas em nome do Senhor Jesus, consertando o sapato, se eu vivesse assim a vida inteira, eu seria feliz. Mas eu me tornar pastor ou missionário, eu nunca havia imaginado. Deus me conduziu e fez eu me tornar num pastor, num pregador do evangelho. E eu não sendo nada, me chamam de pastor. Então eu queria abaixar meu coração, mas quando eu vejo de vez em quando, meu coração está arrogante. Então, quando eles vão afiar uma faca, quando eles vão fazer uma faca ou um outro material de metal, não pode simplesmente bater no ferro. Tem que pegar o ferro, quando ele está vermelho, daí ele vai e bate, e aí aquele ferro, ele vai ficar na forma que aquele homem bater e fizer. Quando o ferro fica bem vermelho, se você bater algumas vezes, já pega forma. Aí pode se tornar numa espada, pode se tornar numa faca, pode se tornar em qualquer material que aquela pessoa fizer. Mas aqueles ferros que não conseguem ser maleáveis, por mais que você bata, vai continuar com aquela forma e depois vai acabar quebrando. A forma não vai mudar. Então Deus, para conduzir o nosso coração para a direção dele, se bater num ferro gelado é difícil. Imagina quão sofredor vai ser para aquele homem ficar batendo naquele ferro duro. Mas se o ferro tiver vermelho, bate algumas vezes, ele já pega forma. Se bater algumas vezes, ele pode virar um martelo, ele pode virar uma ferramenta, uma faca. Então Deus, ele abaixa o nosso coração para que fique bem maleável. Faz com que tenha fracasso, dificuldade, sofrimento, doença na nossa vida. Por isso Deus faz o nosso coração ficar bem maleável, bem macio. E assim Deus, ele vai conduzindo o nosso coração para a forma que ele deseja. E assim, quando o nosso coração fica na forma que Deus deseja, nós podemos ser abençoados, ficarmos felizes, alegres. Nós podemos ter esse tipo de vida. Vocês vêm no domingo, escutam a palavra, vocês oram, diante da dificuldade, ofertar, participar do culto. Dependendo da altura do coração, é diferente. Cada coisa é diferente. Naquele tempo, quando eu não tinha conseguido receber o perdão do pecado, se eu morrer, eu vou para o inferno, eu tenho muitos pecados, eu tento lavar meus pecados, mas não são lavados, se eu morrer, eu vou para o inferno, eu acho que Jesus Cristo logo já vai voltar, se Jesus Cristo voltar, o que eu vou fazer? Eu tinha muito medo disso. Depois que eu recebi o perdão do pecado, sabe o que é bom? Eu não preciso mais ir para o inferno. Desde então, o meu coração, em vez de vir em paz, começou a ficar pouco a pouco arrogante. No começo eu fiquei muito agradecido. Deus, eu quero viver só pelo Senhor, mas onde o Senhor vai poder utilizar uma pessoa como eu? Eu pensei que eu nunca poderia pagar por essa bênção. Eu somente posso ofertar o meu corpo para o Senhor. Então eu oferto o meu corpo ao Senhor. Eu cantei esse cântico numa madrugada que não tinha ninguém na sala de culto.
Eu não tenho nada para te oferecer, por isso eu somente oferto esse meu corpo para o Senhor. Onde o Senhor vai utilizar uma pessoa tão inútil quanto eu, Senhor? Naquele tempo eu orei dessa forma. O Senhor me fez tornar pastor, me fez me tornar um pregador do Evangelho. Agora, quando eu prego, tem pessoas que escutam, leem a Bíblia, tem pessoas lendo o meu livro, recebem graça. Tem pessoas que recebem a salvação através de mim. Eu pensei que eu não tinha um coração arrogante. Eu pensei que eu não queria ficar com o coração arrogante, mas um dia quando eu vi, eu pude sentir meu coração arrogante. Eu senti meu coração arrogante. Os lavradores da vinha, eles eram pobres, não podiam comer bem, os filhos não podiam comer bem, não podiam dar vestes para eles, sempre tinham que viver em dificuldade. Mas o dono da vinha emprestou essa vinha, eles estavam comendo bem, vivendo bem, tendo roupa para vestir. E assim eles começaram a ficar pouco a pouco com o coração arrogante. No começo eles pensaram, eu tenho que tratar bem o dono, é graça do dono. Se não fosse a graça do dono, eu teria que morrer de fome. Eu somente teria que viver como um escravo. Eles tinham um coração de gratidão no começo. Mas, vivendo 1, 2, 3 anos com uma vida abundante, eles começaram a achar que era óbvio ter essa vida abundante. Antigamente, quando tinham dificuldade, eles não tinham, em vez de ter aquela gratidão no começo, eles tinham gratidão, mas agora eles tinham isso tudo como uma coisa óbvia. Era lógico para eles terem essa abundância. Deus quer conceder sua graça, sua bênção na nossa vida espiritual. Mas porque o nosso coração fica arrogante. Mais do que seguir a palavra de Deus, eu quero seguir o meu pensamento. Mais do que seguir a condução da igreja, mais do que receber a condução do servo de Deus, eu quero viver do jeito que eu quero. Com certeza. Antigamente, eu era um pecador que somente poderia entrar no inferno. Estava sofrendo, angustiado ali, mas depois que eu recebi a salvação, porque agora eu vou para o céu, o coração fica arrogante. Embora sirva a Deus, a família também. Eu quero que a minha família vive bem. Não estou falando que isso seja uma coisa errada. Mas o coração, continuamente e pouco a pouco começa a fluir para o lado da carne. Vendo, procurando cada rei de Judá. Sabe o que é triste? Tem um rei que reinou por 3 meses. Joás, 3 meses. Outro 3 meses e 1 dia. E 10 dias. Acasias, ele, mais do que receber a condução de Deus, ele vivendo, seguindo o seu pensamento, ele ficou contra Deus. Deus queria conduzir o povo de Israel, dando bênção. Mas eles destruíram o país. Acasias, o filho dele é Ezequias, e quando Ezequias viu, realmente o pai dele, o pai estava contra Deus, por isso o nosso país fracassou. Mas Ezequias não podia falar isso. Depois que Acasias morreu, Ezequias se tornou rei. Depois que Ezequias ele se tornou rei, ele falou o quê? No dia que ele se tornou rei, no primeiro dia, como o rei Acasias havia morrido,
Ele tinha que fazer o funeral, tinha um monte de evento, ele tinha que organizar os seus servos. Ele estava muito ocupado para se tornar rei, mas ele largou todas essas coisas. E no primeiro dia ele chamou os sacerdotes e eles entraram no templo e tiveram culto lá. A gente fechou o templo de Deus. Por isso que Deus deu essa maldição para nós. Por isso nós fracassamos. E assim, Ezequias, naquele país que tinha fracassado completamente, ele subiu naquele reinado e o país começou a melhorar. Mas depois que Ezequias morreu, veio Manassés, que se tornou rei. E Manassés caiu no pecado novamente. O rei Davi se tornou rei, depois se tornou Salomão o rei. Davi, a vida inteira dele, ele viveu sempre com o mesmo coração, mas e Salomão, depois que se tornou rei, ele teve 1000 mulheres. E todas as cobiças desse mundo, a gente pode ver que ele caiu rapidamente, se corrompeu por esse mundo. Então, o nosso coração, pessoal, quando eu penso, pegar a mulher, mas 1000 mulheres? Como assim? Eu nem sei se tinham 1000 jovens de Jerusalém. Porque todas as que tinham olhos, ele pegou essas mulheres. Pessoal, ter 1000 mulheres para viver com elas. Se eu cada dia dormir com uma mulher, então por 3 anos vai dar uma volta em todas as mulheres. Como que ele pôde viver dessa forma? Mas, pessoal, quando a vida melhora, quando fica de barriga cheia, quando tem paz. Hoje em dia, vendo jovens, eu tenho muita preocupação com os jovens. Por quê? Teve uma pessoa que me ligou por causa do filho dela e falou que queria conversar por causa do filho. Todos os dias os filhos só brincam de computador. E brigou com eles. Desde então, eles não falam nada. Pergunta, eles não respondem, não falam nada. E depois, ele falou, vamos conversar. Aí o filho falou, só se você me dá dinheiro, daí eu converso contigo. Falou que o pai se ajoelhou diante do filho. Não se ajoelhou simplesmente. Deu dinheiro também. E cada vez que falava, tinha que dar $200. Tinha que dar $200, $50. Pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Muitos estudantes. Tem muitos estudantes que têm vontade de matar seus pais. Tem muitos estudantes que reclamam dos seus pais. Os meus netos agora têm 10 anos, o mais velho tem 15 anos. E agora eles ficam falando vovô, vovô, vovô. Então esse mundo só faz as pessoas se tornarem arrogantes. Está muito sujo esse mundo. Jogando o jogo. Agora chega, não tenho mais que jogar. Tá, mas eu tenho que parar. Mas eu não consigo. Continuamente eu estou jogando. O pai fala, para de jogar, chega de jogar. Sim, pai, eu vou. Ai, pai, eu não consigo. Por favor, me ajuda. Eu não consigo parar. Eu também quero parar, mas eu não consigo. Então, se conseguissem ter esse diálogo, ia ser tão bom. Mas não conseguem. Chega! Não está me escutando? Eu vou destruir esse computador. E sai daí. Por quê? Antigamente, como eles tinham pobreza, tinham fome, tinha muitos motivos para quebrarem o coração. Tinha muitos motivos.
Eu, meu pai, e eu tinha 5 irmãos. Então, nós 7 vivíamos e dormíamos num quarto. Hoje em dia, nos apartamentos, no apartamento cada um tem seu próprio quarto. Faz o que quer. Então, agora, quanto mais coisa quer fazer, mais faz. E assim o coração ficando cada vez mais arrogante. Os pais amam tanto os seus filhos, mas também já não aguentam mais. Porque querem fazer do jeito que querem. Por quê? Estão com o coração arrogante. E a gente fazendo a IYF, a gente ensina o mundo do coração para os jovens. E os jovens gostam muito. As pessoas da IYF agora, trabalhando nas empresas, as pessoas se assustam. Por quê? Porque eles aprenderam na igreja a quebrar o coração. O coração, pessoal. Quanto mais a vida vai ficando melhor, quanto mais a barriga fica cheia, quanto mais dinheiro tem, mais a pessoa quer viver do seu jeito. Uma vez, em São Paulo, no Brasil, eu estava vindo de avião para Seul. Quando eu dei a passagem, a aeromoça falou. Ela falou, pelas suas milhas eu posso te dar a primeira classe. Aí eu falei, sim, que bom, pode me dar a primeira classe. E eu fui de primeira classe até Seul. Quando eu peguei o avião, eu fiz um pouco de exercício. Eu estava me exercitando um pouco na cadeira, no assento. Aí veio a aeromoça e falou, não faz assim, tem um bambu aqui, você pode pisar. É muito gostoso, realmente é relaxante. Só que aí, eu sem saber, eu pulei em cima desse bambu. E o bambu, ele é muito caro, mas aí se quebrou. Aí eu perguntei para a aeromoça, desculpa, não sabia que não podia pular em cima, daí eu pulei. Não tem problema, isso quebra facilmente, quer mais um? Porque é primeira classe que eles fazem assim. Porque é cara aquela passagem. Uma vez, eu peguei um avião de Paris, o Air France, para Seul, porque é a mesma milhagem, né? E eu estava na classe econômica, aí perguntaram, você é o senhor Pagoksu? Sim. Então vamos para a primeira classe, por favor. Aí eu fui. Aí eu perguntei para a aeromoça, que horas é a refeição? Aqui é a primeira classe. Tá, eu sei que é a primeira classe, mas eu quero saber que horas é a refeição. Na primeira classe, quando você quiser, o que você quiser, tudo que você quiser, a gente pode te servir. Aí eu ia pedir a sopa de soja coreana, mas aí eu parei, né? Parei por ali. E eu comi. Aí aquela aeromoça falou o quê para mim? O senhor não quer ir para o banheiro, por acaso? Por quê? Porque se o senhor for no banheiro, eu posso tornar o seu assento numa cama, enquanto o senhor estiver no banheiro. Realmente, quando eu fui, eles fizeram uma cama para mim, colocaram até um cobertorzinho. Nossa, quando eu falei que eu fui de primeira classe da Air France, todo mundo, mas o vinho de lá é tão bom. Quanto melhor, porque não tem fardo no meu coração começa a ter liberdade. Quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais poder eu tenho. Um pastor não é um poder, mas quando eu falo, a maioria das pessoas me escutam. Pastor, quem faz isso? Sim. Ele não vai falar para mim, não. Se ele não quiser mais olhar para minha cara, ele vai responder assim. Vocês também, na sua posição, vivendo assim, quando a carne, ela chega num certo ponto, ela fica confortável. Antigamente dormia 5 pessoas no mesmo quarto e um trombava com o outro. Mas agora, cada um vive no seu quarto, fica com o coração arrogante. As pessoas que receberam salvação, recebeu perdão dos pecados e não vão mais para o inferno eterno, com um coração humilde, seguindo a Deus. Se recebessem a condução de Deus, ia ser tão abençoado, ia dar frutos de Deus, ia ser tão bom e surpreendente. Mas o Espírito de Deus,
Porque ele é completamente diferente da carne. Porque a carne é contra o espírito contra a carne. Enquanto eu estiver vivendo pela minha carne, quando eu quero seguir a Deus, eu tenho que quebrar o desejo da minha carne, eu tenho que quebrar essa cobiça da minha carne. Mas quanto mais meu coração fica alto, eu seguindo a cobiça da minha carne, pouco a pouco, eu vou começar a fugir, a desviar do caminho de Deus. Pouco a pouco, a Coreia está se tornando um país que melhor vive. Por isso, o nível de vida da Coreia é o melhor e mais é maior nível de suicídio. Tá? O suicídio é uma coisa muito grave. Por quê? Porque não consegue quebrar o coração. Quer fazer conforme o seu coração, não consegue ter controle sobre o seu coração. Lá no exército, eu fui várias vezes para fazer palestra contra o suicídio. E eu falo para aqueles soldados. Aqueles homens falaram para mim, pastor, antigamente não tinha suicídio, hoje em dia eles falam, eu quero morrer e acabam se matando. Por isso, agora tudo entra em atrito, quando eu não concordo com meu pai, ou eu tenho que entrar em atrito com ele. Antigamente todos aguentavam, com 5, 6 anos. Então antigamente os irmãos mais velhos batiam nos seus irmãos, e aí quebravam o coração para os seus irmãos. Porque tinha um monte de irmão em cima. E os irmãos protegiam seus irmãos, né, mais novos. Mas hoje em dia não, são filhos únicos. Os pais fazem tudo que os filhos querem. E assim, não conseguem se controlar. E só quer viver conforme a cobiça da sua carne. Esse é o mundo de hoje. Por isso tem muitos problemas na adolescência. E assim o coração está ficando cada vez mais duro. Assim como os lavradores maus. Antigamente, eles eram humildes. Se eles pensassem na sua época de pobres, eles tinham que agradecer por poder comer, eles tinham que agradecer por comer essa uva. Mas agora, porque eles têm essa vinha, eles ficaram com o coração arrogante por estar vivendo bem. E agora quero fazer conforme o meu desejo. No começo, seguindo pouco a pouco a minha cobiça, agora ficando contra Deus. Pouco a pouco vai rejeitando a vontade de Deus. Não gosto mais de ler a Bíblia. Vim para a igreja. É melhor assistir pela internet. Porque hoje em dia o tempo está melhor. Se não traz a Bíblia, só vê pelo celular. E assim, pouco a pouco, seguindo a cobiça da nossa carne, a gente está ficando contra a vontade de Deus. E quando chegar num certo tempo, assim como os lavradores começaram a viver bem, mataram o servo do dono. No Antigo Testamento tinha o rei Nabucodonosor. Ele estava tão arrogante que Deus fez com que 7 anos ele vivesse como um animal. O filho dele sabia que, porque ele ficou arrogante, Deus fez ele viver 7 anos como um animal. Ele sabia, o filho sabia que não podia viver assim, mas ele viveu. E quando ele se tornou rei, ele ficou arrogante. Ele não serviu a Deus. E ele pegou todos os materiais do templo e usou. E aí estava escrito, veio uma mão e escreveu uma coisa na parede. Ele ficou com medo. Por quê? O rei está com o coração arrogante. Acabou o seu reinado. E naquele dia, aquele rei morreu. Tantos reis com poder. Esse poder tão bom, em vez de trabalhar com mais zelo. Não, eles não conseguiam fazer isso. Um jornalista escreveu. Ele escreveu um artigo sobre a doença do presidente. Falou que todos os presidentes que se tornam presidente pegam essa doença. Por isso é um problema se tornar presidente. Se tornar presidente, eles querem fazer com que o nome deles, depois que eles acabam o mandato, seja lembrado como um bom presidente. Então eu fui um bom político, eu governei bem, porque eles querem deixar o seu nome sendo lembrado. Então eles tinham que trabalhar pelo povo, mas eles começam a trabalhar por si mesmos. Então acaba se tornando um problema.
E aí esse jornalista escreveu isso. Por mim, para me estabelecer, para me elevar, para eu ficar em destaque. E assim, ficando com o coração cada vez mais arrogante, sendo reconhecido pelas outras pessoas. Acaba se tornando muito difícil de Deus nos conduzir. Para Deus nos conduzir, é só a gente receber exatamente a condução de Deus. Nem lê a Bíblia direito. E nem consegue orar direito. E vive do jeito que quer. E Deus fica chateado. Assim você vai acabar se corrompendo. Deus deu problema, dificuldade, doença, pobreza. Deus faz isso. Mas mesmo assim, continuamente o coração fica arrogante. Pessoal, nesse mundo, tem muitas igrejas que não receberam salvação e que se corromperam. As igrejas que receberam salvação não duram muito tempo. Por quê? Porque as pessoas que não receberam salvação, elas ficam preocupadas, com medo de ir para o inferno. Mas as que receberam salvação, elas ficam com arrogância só porque elas vão para o céu. E assim começam a viver conforme a cobiça da carne. Eu com coração arrogante? Não tô, não. Eu já baixei bastante meu coração. Eu tô com o coração baixo. Dentro da nossa missão, dentre os pastores, tem alguns, a maioria desistiu. Por quê? Porque fica com o coração arrogante. Porque fica com o coração arrogante, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Faz conforme o seu desejo, então a Bíblia não funciona. E assim, seguindo a sua cobiça, o seu desejo, e aí no final acaba de uma forma miserável. Tinha que viver pelo precioso evangelho, mas começa a seguir um outro caminho de Satanás. Por isso, a vida espiritual verdadeira, antigamente, quando a gente tem que se lembrar, quando eu recebi a salvação, acabei de receber salvação, e agora o meu coração é bem diferente. Eu, arrogante, eu não tô com coração arrogante, eu sou fiel, eu estou fazendo zelosamente o trabalho de Deus. Mas se pensar antigamente, se a gente não tivesse recebido salvação e ficasse diante do inferno eterno, a gente teria medo da volta de Jesus. A gente estaria sofrendo por causa do pecado, a gente por isso tinha o coração mais humilde. Mas as pessoas que receberam salvação, facilmente fica com o coração arrogante. Quanto mais condição tem para ficar com o coração arrogante, ganhando fé, rapidamente começa a seguir para o caminho da carne. Mas, pelo contrário, quem não recebeu salvação fica com medo de ir para o inferno. Então, elas temem e elas cuidam para não ir para o inferno. Então, os lavradores da vinha bateram no servo, mataram o servo. E aí o dono de novo mandou outros servos, mais ainda. E quando os lavradores mataram e expulsaram aqueles servos, os lavradores tinham que pensar, eu não podia fazer isso, por que eu fiz isso? Mas porque estavam com o coração arrogante, não podiam pensar dessa forma. Não devo jogar o jogo de computador, então é fácil se pensar assim. Mas a pessoa que viveu sempre do jeito que quis, se ela quiser parar de jogar, vai ser muito difícil para ela. Vai ser difícil eu parar de fumar, vai ser difícil eu parar de beber. Para quem? Para quem viveu sempre do jeito que quis. Mas quem recebeu a condução de Deus, recebeu... Então, não é difícil para essa pessoa. Por quê? Vai poder ser conduzida por Deus. E depois ele mandou mais servos. O dono, ele me tratou tão bem, então eu tenho que tratar bem a ele. Eu tenho que tratar bem. Realmente, eu fui muito mal. E veio mais servo.
Mas, pessoal, sabe o que vocês têm que saber bem? Os jovens que jogam jogo de computador, diz que até muitos idosos estão viciados em jogo de computador. Até muitas donas de casas estão viciadas em jogo do computador. Porque chegou uma época que cada um vive do jeito que quer. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero jogar jogo de computador. Eu não quero mais jogar, eu não quero mais beber, eu não tenho que parar de fumar. Eu sei que isso é prejudicial à minha saúde, eu tenho que parar. O coração fala isso. Mas a pessoa que vive conforme o seu desejo, porque não consegue vencer o seu desejo, quando diz que não consegue, aí é arrastada pelo jogo, é arrastada pela bebida, é arrastada pela droga, é arrastada pelo cigarro. Depois que a gente recebeu salvação, nós éramos pessoas que somente devíamos receber maldição. A gente percebendo que éramos pessoas que somente podiam receber maldição eterna e recebendo graça de Deus. Se essa graça estiver dentro do nosso coração, então, o que vai ser difícil para nós? Com certeza, fazer jejum é um pouco difícil. Ler a Bíblia é um pouco difícil. Orar é um pouco difícil. Mas o Senhor que salvou uma pessoa que devia morrer como nós, receber maldição, nós que estávamos com o coração alto. Então é uma coisa muito difícil de eu fazer, uma coisa que eu não quero. Mas se o Senhor for estabelecido e eu diminuir, seguir a palavra de Deus se torna uma coisa muito fácil. Por isso, nos seus corações, tem muitas coisas que estão arrastando o meu coração. E pelo Senhor Jesus Cristo, para que você não possa viver pelo Senhor Jesus Cristo, tem muitas coisas que estão arrastando o nosso coração. E assim, pouco a pouco, você vai se aprofundando no mundo. E assim como esses lavradores maus, vocês vão ficar contra Deus, vocês vão rejeitar Ele. Segundo, depois veio mais servos. Não, essa vez eu não vou agir dessa forma. Realmente, eu fiz uma coisa muito errada para o dono. Eu sou muito mal. Eu fiz essa maldade. Eu tenho que tratar bem ao dono. Eu tenho que fazer bem para o dono. Quando eu estava em Kimcheon, eu falei para o irmão, porque o meu coração estava alto. Irmão, desculpa, eu errei. Isso não é nada. Mas naquele tempo, eu preferia morrer do que pedir desculpa. Todos os dias de manhã orando, sim, Deus, hoje não, mas amanhã eu vou pedir perdão, hoje não. Naquele tempo eu não sei muito bem por que foi tão difícil pedir perdão. Desculpa, irmão. E ele ia falar, não, fui eu que errei. Né? Então ia se tornar em nada essa briga. Mas naquele tempo, trabalhando em Kimcheon, estava trabalhando bem, estava tudo dando certo e meu coração ficou arrogante. Então, a palavra de Deus, mais do que você receber condução da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, vocês preferem seguir o seu pensamento, vocês querem fazer conforme o seu desejo, vocês querem viver do seu jeito. E assim, seguindo o desejo da sua carne, Satanás vai estabelecendo o seu coração. E se seu coração ficar arrogante, é difícil abaixar minha cabeça, é difícil me ajoelhar, é difícil eu orar, é difícil de ler a Bíblia, é difícil de pregar a palavra, é difícil de ofertar. Tudo se torna difícil. Cada coisa se torna difícil. Por isso, pessoal, para a gente abaixar o coração, Deus fez com que o enfermo ficasse 38 anos na doença. Para aquele comandante Naaman abaixar o coração, Deus deu a lepra para ele. Para aquele cego de nascença abaixar o coração, Deus deu a cegueira para ele. Dessa forma, abaixar o coração e vocês terem o coração baixo. Lembre-se de como vocês receberam a salvação, como Deus lhes ajudou. Pensando nisso, escutando a palavra de Deus, quebrando o seu coração, vocês obedecerem a palavra de Deus é muito mais fácil.
Por isso, vocês escutando a pregação, escutando de novo, ligando de novo na sua casa, escutando pela internet, lendo o livro, lendo a revista. E assim vocês têm que ter vida espiritual. A outra vez que acabei o funeral de um irmão, eu fui para uma igreja de Kangjin. Eu nunca tinha ido lá, na igreja de Kangjin, e eu liguei para lá. Eu posso ir para essa igreja? Eles, sim, pode vir. E ficando lá naquela igreja, eu fiz um pouco de comunhão com os irmãos. E tinha um irmão. Aquele irmão apareceu no culto da internet. Desde ele de manhã acordando e correndo. Ele trabalhando, ele orando, no trabalho dele. Deus fez ele rapidamente subir de cargo naquele trabalho. Quando eu escutei aquela história, eu fiquei emocionado. Nossa, na nossa missão, tem um irmão assim. Eu queria convidar esse irmão e também queria que aprendessem. Os nossos pastores também aprendessem. Os pastores, os evangelistas também, vamos aprender dele. Eu tive esse coração. Ontem, vendo a internet, ele apareceu no culto de internet. E tem esses irmãos. E também impulsado, tem um vovô que apareceu na revista que ele prega o evangelho, aquele de chapéu. É tão precioso ele pregar o evangelho. Ele estava tão feliz. Eles quebraram os seus corações. Pela graça de Deus, eles se negaram. Eles não pela sua cobiça, eles bloquearam isso. E são pessoas que receberam condução de Jesus Cristo, indo no trabalho, na família, tendo paz, harmonia, felicidade, a família dando certo. E começa a ter frutos de salvação através dessas pessoas. Mas pelo contrário, eu vivendo, seguindo a cobiça da minha carne, Satanás me dá um coração de rejeitar a vontade de Deus, brigando com o marido, brigando com os filhos, brigando com todas as pessoas, brigando contra a igreja, brigando contra Deus, fazendo a minha cobiça ficar em primeiro lugar. A vida vai ficando cada vez pior. E assim, no final, o que aconteceu com esses lavradores maus? O dono mandou um exército e matou todos aqueles lavradores. Se eu tivesse abaixado o meu coração naquele tempo, se eu tivesse obedecido ao dono quando pela primeira vez o dono mandou os servos, a segunda vez mandou mais servos, e a terceira vez mandou até o dono, o filho do dono, né? Se eu pedir perdão, eles não vão me perdoar, então é melhor matar o filho do dono. Então, Satanás coloca esse tipo de coração. Pessoal, Satanás coloca pouco a pouco um coração que vocês nem percebem. Depois que vocês receberam salvação, vocês podem sentir que seus corações ficaram bem arrogantes. Vocês vão sentir que vocês estão seguindo bastante o caminho da carne. Agora, pessoal, diante de Deus, nós temos que nos tornar humildes. Eu era um pecador que somente podia ir para o inferno. Você tem que se lembrar disso. Eu tenho que me lembrar de quando eu somente tinha dificuldade e Deus concedeu sua graça. Se eu seguir conforme a minha cobiça, eu somente vou poder fracassar. Vocês têm que saber disso. Pessoal, abaixando os seus corações. Assim como aquele vovô. Somente servindo ao Senhor. Falou que ele estava pregando no trabalho dele, fazendo a palestra sobre o coração. E as pessoas, os funcionários gostaram muito. Os filhos também ficaram felizes, né? Deus conduz assim. Mas Satanás faz o nosso coração ficar arrogante para a gente viver do jeito que a gente quer. Agora fica contra a família, fica contra o filho, fica contra o pai, fica contra a esposa, fica contra o servo de Deus, fica contra a igreja, fica contra a palavra, fica contra a igreja. E fica vivendo conforme a vontade da carne. E acaba vivendo como esse lavrador mau dessa vinha. Fica contra o dono.
Nessa manhã, mais uma vez, nós temos que nos lembrar como nós recebemos a salvação. Nós éramos pessoas para receber a maldição eterna, mas novamente com coração humilde, se a gente servir ao Senhor, as suas vidas vão ser muito abençoadas, sua família vai ser abençoada, e vocês vão ter uma vida abençoada dando frutos. Eu acredito que Deus irá lhes dar essa vida.